Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Antes de explicar ainda outros pontos sobre a cruz de Cristo, creio que no sermão de hoje é necessário responder o seguinte: por que é tão importante o fato do Senhor ter sido crucificado? Além disso, qual é a relevância da sua crucificação? A morte de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, e a nossa vida hoje, qual é a relevância de uma coisa com a outra? O que tem a ver o fato de o Senhor ter sido crucificado e morto lá no passado, comigo hoje? Creio que é de suma importância respondermos essas questões de uma forma cuidadosa. Então, primeiro, por que é tão importante o fato do Senhor ter sido crucificado? O escritor da carta aos Hebreus nos dá a resposta. Ele diz: sem derramamento de sangue não há remissão. A primeira coisa importante que é necessário observarmos neste verso é que carecemos de remissão. Essa palavra remissão significa livramento. É uma palavra que, embora não seja muito usada nos dias de hoje, era empregada quando alguém queria dizer que uma pessoa havia sido libertada de uma certa escravidão, de um cativeiro ou de uma prisão. Logo, torna-se compreensível que quando o escritor aos Hebreus escreve que necessitamos de remissão, é porque com isto ele espera que entendamos que nos encontramos em uma situação de escravidão, que estamos em um cativeiro, que nos encontramos em uma prisão à espera da morte eterna. Agora, do que nós, por natureza, somos escravos? Que tipo de cativeiro é esse? Em que estamos presos? Jesus nos dá a resposta. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Esta é a escravidão, o cativeiro e a prisão em que estamos, o pecado. Este é comparado a um senhor de engenho, que nos coloca sob as suas vontades e opressões, para permanecermos em servidão a ele. É comparado a um local para o qual somos enviados a estarmos cativos. E comparado, por fim, a uma prisão, na qual estamos enjaulados, trancafiados e algemados. Você comete pecados? Então você está escravizado, cativo e preso. Você precisa ser libertado. Só que não para por aqui. Esta palavra remissão também significa perdão. Porque livramento e perdão andam juntos. Ambos acontecem juntos. Logo, torna-se claro que quando o escritor aos Hebreus escreve que precisamos de remissão, ele também espera que entendamos que nos encontramos em uma situação de ofensa a Deus. Nós o ofendemos. E por que o ofendemos? Porque os pecados que cometemos indiretamente, entre aspas, pelo menos é o que alguns pensam, são cometidos diretamente contra Deus. Por exemplo, Davi traiu seu soldado Urias, adulterando e engravidando a mulher que era deste homem. E para esconder seus pecados, ele arquitetou planos bem dissimulados. O primeiro, que era fazer com que Urias deitasse com a sua mulher, para que este não desconfiasse, não deu certo. Então Davi enviou Urias de volta à guerra, com a ordem em sua carta, escrita por ele mesmo e levada pelo próprio soldado, dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15. Davi cometeu todos estes pecados e muitos outros. O interessante é que quando ele se arrepende e suplica pela misericórdia de Deus, ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Ele fala isso no Salmo 51, versículo 4. Por que Davi disse isso?
Porque todos os pecados que cometemos são cometidos contra Deus. Pois foi ele quem disse: não cobiçarás a mulher do teu próximo, Êxodo capítulo 20, versículo 17, não adulterarás, versículo 14, e não matarás, versículo 13. O pecado é uma ofensa a Deus. Você já pecou? Então você ofendeu. E é de suas ofensas que você precisa ser remido, absolvido e perdoado. A palavra remissão também significa apagar e esquecer. Como o Senhor diz em Isaías: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Significa purificação, como está escrito na primeira carta do apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Significa redenção e graça, como está escrito em Efésios, em quem temos a redenção, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Significa salvação, como está escrito no Evangelho de Mateus. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E também significa justificação, como está escrito em Romanos: em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Todos estes significados estão dentro da palavra remissão. Então, de uma forma bem simples, quando o escritor aos Hebreus emprega a palavra remissão, é porque ele espera que entendamos que somos necessitados de livramento e perdão, que somos carentes de ter os nossos pecados apagados, que Deus almeja nos purificar, nos redimir e nos salvar dos nossos pecados, que precisamos da sua graça e justificação. Você é um pecador? Então você carece de remissão. E apenas o Senhor pode remi-lo. Entretanto, alguém pode dizer: tudo bem, eu entendo que sou uma pessoa pecadora, que careço urgentemente de livramento, de perdão, de que todos os meus pecados sejam apagados, que necessito de purificação, de redenção, de salvação, de graça e de justificação. Eu compreendo tudo isso, mas o que eu ainda não consigo entender é o que a crucificação de Jesus tem a ver com toda esta minha necessidade de remissão. O que tem a ver a sua crucificação com a minha necessidade de remissão? O escritor aos Hebreus nos dá a resposta, quando ele escreve: sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, a única maneira de um pecador ser remido é com sangue, mas não com qualquer sangue. É necessário o sangue de alguém que não tenha pecados, alguém que tenha um sangue sem mácula, sem mancha, que tenha um sangue puro, inocente, precioso. E o único sangue apropriado que tem todas estas qualidades é o sangue de Cristo. Ele não tem mácula e é puro, pois nos purifica. Como está escrito em Hebreus: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Seu sangue é inocente. Como Judas disse: pequei, traindo sangue inocente. Seu sangue é precioso, como está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O único sangue apropriado para nos remir dos nossos pecados é o sangue de Cristo. É por isso que ele disse aos seus discípulos na ceia: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora, por fim, aqui está a resposta à pergunta inicial. O fato do Senhor Jesus ter sido crucificado e morto lá no passado tem a ver conosco hoje, porque carecemos de remissão. E para que haja esta remissão, é necessário que haja sangue derramado. E para que este sangue seja derramado, uma pessoa santa tem de sangrar. E
quem é esta pessoa apropriada para sangrar? Cristo Jesus, o Deus homem. E como ele doou o seu sangue? Sendo crucificado. Esta é a importância da crucificação. Se Cristo não fosse crucificado, seu sangue sobre nós não seria derramado. Se o seu sangue não fosse derramado, não seríamos remidos. E se não formos remidos, iremos eternamente para o inferno, onde não há vida, apenas morte, morte eterna. E é deste lugar e desta morte que o sangue de Cristo nos salva, a fim de vivermos com Ele em glória indizível e alegria plena, para sempre. Isso é o que precisamos entender. Até aqui, temos de aprender que as únicas pessoas redimidas pelo sangue de Cristo são aquelas que respondem à sua obra na cruz com arrependimento verdadeiro e fé genuína na salvação dele. De tal maneira que estas pessoas são transformadas em novas criaturas, tornando-se assim a igreja, a noiva do gracioso Jesus. Se isto aconteceu com você, que hoje ouves a voz de Deus, bendito és e já estás seguro na mão dele, como aliança em seu dedo divino, e ninguém te tirarás de sua proteção graciosa. Entretanto, ainda que você faça parte de uma determinada igreja, se a tua consciência o alerta de que esta obra transformadora não aconteceu com você e em você, não ouse cometer a loucura de pensar que porque estás entre as ovelhas de Cristo serás salvo. Não sejas louco. Ainda pode ser salvo. Arrepende-te verdadeiramente e socorre-te em Cristo, em oração, pedindo-lhe perdão pelos teus pecados e pelo pecador que tens sido, por cada pecado que cometestes, e olhe esperançoso para Cristo na cruz, que ainda pode salvá-lo. Oremos. Bendito Deus, que a importância da crucificação de teu Filho possa salvar aqueles que estão conosco, mas que infelizmente ainda não foram salvos, bem como quebrantar o nosso coração e formar a nossa mente de tal modo a termos uma cosmovisão que possa estar sempre voltada para a tua obra no Gólgota, e em como ela alcança todas as áreas, todas as situações e todos os momentos da nossa vida. Por meio de Cristo Jesus, teu Filho e nosso esposo, oramos. Amém.